Queridos amigos, que a graça e a paz de Cristo Jesus reinem no coração de cada um de vocês. Prezados irmãos, muito bom estar com vocês novamente, para juntos estudarmos a Palavra de Deus, para nos empenhar em conhecer mais os princípios bíblicos e os temas que nós estamos tratando nesta lição que tem como título geral a Batalha da Fé. Já temos estudado aí muita coisa boa, muita coisa que tem nos ajudado, se colocado em prática, logicamente. Temos estudado diversos princípios que talvez tenhamos esquecido em algum momento. E hoje nós temos a oportunidade de relembrar mais um ensinamento essencial para a nossa vida espiritual. Hoje nós vamos falar sobre a espada. A lição vem nos dizer que nós devemos ser espadachins espirituais, utilizando assim a espada do Espírito. Mas antes de passarmos ao nosso estudo, antes de entrarmos na nossa lição, deixe-me dizer a vocês que continue compartilhando os nossos vídeos, continue curtindo os nossos vídeos, continue se inscrevendo em nosso canal ali no YouTube, curtindo também a fanpage ali no Facebook, onde nós compartilhamos esse vídeo e outros materiais. Então nos ajude a fazer o nosso canal conhecido, fazer a nossa fanpage conhecida. Assim, desta maneira nós estamos, como eu venho dizendo várias vezes, desta maneira nós estamos divulgando a nossa mensagem, estamos pregando o Evangelho também. E não se esqueça de utilizar o material que você tem ali na sua lição de escola sabatina, que é justamente as reflexões diárias, as meditações diárias, para o seu culto matutino e para o seu culto vespertino. Estamos aí com lindas reflexões que vêm nos ajudando no nosso dia a dia, que vem fortalecendo a nossa fé, nos concedendo o pão diário que é tão importante para nós. Então não deixe de utilizar essas reflexões diárias no teu culto familiar, ok? Muito bem. Como eu estava dizendo a vocês, nós temos hoje uma lição que vem falando sobre um elemento muito importante da armadura. Nós já estudamos sobre o capacete, nós já estudamos sobre o escudo, sobre as sandálias, sobre a couraça, enfim. E hoje nós vamos falar sobre o elemento que é ofensivo, é também defensivo, como as outras partes da armadura que servem para proteger o soldado. Mas, ademais de ser um elemento defensivo, a espada também ela se torna um elemento ofensivo. É com a espada que o soldado consegue então, ao mesmo tempo, se defender e atacar. E é com a espada que ele consegue então derrubar o inimigo, derrubar o seu inimigo. É interessante que o uso da espada, ela apenas pode ocorrer um uso apropriado da espada quando existe uma prática constante, quando existe um treinamento. Ou seja, o soldado, quando não está em guerra, quando não está em batalha, ele constantemente está treinando o uso da espada. Nós vemos aí, por exemplo, fazendo apenas uma referência, nos Jogos Olímpicos sempre há a esgrima. A esgrima, ela é um esporte onde se usa espada e diversos tipos de espada. O atleta que participa desta categoria esportiva constantemente está treinando como é a melhor maneira de atacar e defender. Se ele não treina, com certeza ele não fará um bom uso da sua espada. Ele não saberá como se defender com a espada, ele não saberá como contra-atacar com a espada. Portanto, é essencial saber utilizar da maneira correta a espada. Ali a nossa nota de introdução ela vem dizendo que nós devemos nos familiarizar com as Escrituras. Por que as Escrituras? Mais embaixo ela responde, porque a Bíblia é a espada do Espírito.
Então veja que interessante, nós devemos conhecer as Escrituras. Nós devemos nos familiarizar com a Escritura, porque só assim nós iremos utilizar de maneira apropriada essa espada. Quando nós estamos familiarizados com a espada, ou seja, quando nós treinamos ali o uso da espada, etc. e tal, nunca deixará a pessoa de vencer o inimigo. Diz a nota, a Bíblia é a espada do Espírito, que nunca deixará de vencer o adversário. Então veja só, quando a Bíblia ela é utilizada apropriadamente, ela sempre trará vitória para a pessoa. O que significa a palavra nunca? Há um ditado que nós costumamos dizer, nunca diga nunca. Então, o que significa isso nunca? Significa em nenhum tempo, em nenhuma circunstância, em nenhum momento, de maneira alguma, de modo algum, quando se utiliza a espada do Espírito, que é a Bíblia, haverá derrota. Senão, haverá vitórias. Mas essa vitória virá quando há um conhecimento mais apurado das Sagradas Escrituras. Quando existe essa familiaridade com as Escrituras. O que acontece hoje em dia é que Satanás ele tem conseguido o domínio sobre a mente de muitas pessoas. Ele tem conseguido com que as pessoas elas caiam ou cedam às tentações. Justamente por quê? Porque a Bíblia ainda não tem tornado para algumas pessoas, ou não tem sido para algumas pessoas, a espada do Espírito. As pessoas não têm utilizado a Bíblia como um meio de obter um conselho para tomar determinadas decisões em sua vida. Assim, desta maneira, Satanás ele vem tomar controle da mente. Então vejam só a necessidade de estar familiarizados com a Bíblia. A espada, ela não tem nenhuma serventia quando ela está em repouso. Quando nós vamos a alguns museus, nós vemos ali espadas. E nós talvez não possamos imaginar quantas pessoas foram cortadas com aquela espada. Mas ela estando ali apenas em demonstração, ela não traz nenhum perigo. Ela é inofensiva. A espada, ela trará algum tipo de perigo quando empunhada. Ela trará algum tipo de benefício quando uma pessoa empunha aquela espada, já seja para defender ou para atacar. Portanto, veja só, para que a Bíblia ela possa ter algum tipo de serventia para nós, nós devemos empunhá-la. O que significa esse empunhar a Bíblia? É abri-la. A Bíblia é estudar a Bíblia, é se familiarizar com a Bíblia, é conhecer a Bíblia, é saber que ali estão as promessas que nós precisamos. É necessário empunhar esta espada, para que assim nós possamos dar o uso devido e apropriado a ela. Portanto, empunhemos esta espada, e é justamente o que diz o apóstolo Paulo, ao utilizar o texto ali em Efésios capítulo 6, o verso 17, a primeira parte, onde ele de maneira figurada representa o poder da palavra de Deus com uma espada. Então a espada ela é poderosa, ela é defensiva, ela é ofensiva. A espada ela é cortante, ela provoca diversos tipos de consequências na própria pessoa e em outras pessoas. A espada ela é símbolo de autoridade. A espada ela é símbolo de juízo. Tanto é que a Bíblia em si ela é autoridade. A Bíblia ela indica ou julga o que é bom, o que é ruim. Então nós podemos perceber aí a importância que tem a Bíblia. Não por isso Paulo diz lá na segunda pergunta já em Hebreus que a Bíblia ela é viva e eficaz. E ela é ainda mais penetrante que uma espada de dois gumes, ou seja, uma espada que corta dos dois lados. Ela penetra na alma, ela penetra no espírito, ela chega até as juntas e as medulas. Ou seja,
Paulo, de uma maneira figurada, ele trata de apresentar quão poderosa é esta arma espiritual que é a Bíblia. Ele diz que é viva, que é eficaz. Viva porque ela reparte vida. Nos faz lembrar da criação. Na criação, tudo veio a existir pelo poder da palavra. E disse Deus: haja luz e houve luz. Assim que a palavra ela traz vida, a palavra ela produz vida. Assim como ocorreu na criação, ocorre também no momento em que a pessoa ela tem que nascer de novo. Porque essa palavra ela irá produzir uma nova vida na pessoa. A Bíblia ela tem efetividade, ela é ativa, isso indica que ela tem poder. Um poder que é desconhecido, um poder que é sobrenatural. Nós apenas sabemos que ela é poderosa, que ela é eficaz, que ela é efetiva, que ela realmente tem uma penetração profunda. Alma e espírito, veja só, quando nós falamos de alma e espírito, estamos falando tanto da parte emotiva como das faculdades superiores do homem. Ela atinge a consciência do homem, ela atinge o subconsciente do homem, ela chega até, como diz ali o apóstolo Paulo, até a medula. E a medula apenas de uma maneira figurada, ela está conectada com todo o ser, com todo o corpo humano. Da medula provém, podemos dizer assim, todas aquelas ligações para todos os procedimentos de nosso corpo. Então a Bíblia ela chega ali. E ela é uma ferramenta que discerne, porque ela provoca discernimento, porque a Bíblia ela traz claros princípios, evidência daquilo que é verdade, daquilo que é a palavra de Deus. Ela mostra o que é correto, ela mostra o que é errado. Ela mostra qual é o caminho que a pessoa deve seguir e qual o caminho que a pessoa não deve seguir. Assim que ela discerne os pensamentos da pessoa. Que coisa magnífica quando nós percebemos as características que tem a palavra de Deus e o efeito que ela pode provocar na tua vida, na minha vida, na vida de todas aquelas pessoas que empunham a palavra de Deus, que se familiarizam com a Bíblia, que é chamada a palavra de Deus. É uma arma muito efetiva. Faz-me lembrar um determinado evento que ocorreu há anos atrás. Eu era ainda menino. Lembro-me que estávamos voltando de um culto na cidade de Guarulhos e voltávamos de trem. Tínhamos que tomar 2 trens. Um de São Miguel até uma estação que hoje se chama Carrão, né? E depois do Carrão até Patriarca. Hoje já não existe, pelo menos a estação de trem Carrão e nem a estação de trem do Patriarca. E nós estávamos fazendo essa baldeação ali na estação Carrão. Quando entramos no trem, estávamos eu, um pastor e mais outras pessoas, e entraram alguns jovens, adultos suspeitos, e pararam um em cada porta. E um ficou à solta no vagão. O intuito deles era nos assaltar, a todos nós que ali estávamos. No entanto, interessante que o pastor ele trazia a sua Bíblia no bolso. Não era uma Bíblia muito grande, era uma Bíblia pequena e cabia no bolso. E ele, percebendo todo aquele movimento, ele colocou a mão no bolso e junto da Bíblia, que ficou dando a entender que havia uma arma ali. E por conta daquilo, apenas a aparência, por conta disso, aqueles homens, percebendo que podia haver uma ferramenta ali, ou uma arma que pudesse provocar males a eles próprios,
eles então desistiram de nos assaltar. É uma arma. Literalmente não, mas a espada é uma arma espiritual. E quando utilizada de maneira apropriada, ela protege, ela cuida, ela traz vitória. Veja que interessante o que diz o apóstolo Paulo a Timóteo, dizendo que essa espada do Espírito, a Bíblia, apresenta tudo aquilo que é necessário e proveitoso para o homem. Que a Bíblia ela ensina sobre a salvação. A Bíblia indica a maneira em que o homem, em que nós, o cristão, o crente deve viver, como ele deve se portar, qual deve ser os hábitos, costumes dele. A Bíblia ela traz aquilo que é essencial para o nosso crescimento, para a transformação de nosso caráter. Ali nos diz que a Bíblia ela ensina, que a Bíblia ela corrige, que a Bíblia ela ensina sobre a salvação. Veja que interessante, apenas para ratificar isso. Ela ensina sobre a salvação, ela ensina de onde provém, ou de onde veio o que nós recebemos, esse dom maravilhoso que é a salvação. Ela corrige porque ao pecador é mostrado o seu erro, é mostrado os seus equívocos, os seus erros doutrinários. Ela cria, ela transforma, ela é como um pai que ensina a sua criança, o seu filho, quando pequeno, os rudimentos da vida. A Bíblia ela ensina esses rudimentos e vai além disso. Na Bíblia estão os princípios mais nobres para o crescimento espiritual de cada pessoa. Os princípios que ajudarão o crente a andar corretamente no mundo e a crescer espiritualmente. Mas ela necessita ser empunhada. A Bíblia ela necessita ser tomada, ela necessita ser empunhada por nós. Ali há um trecho do pensamento que diz que a Bíblia ela é poder quando praticada. Estamos praticando o que nos diz a Bíblia? Tudo que aqui contém, os princípios, as normas, as regras. Às vezes nós lembramos apenas das promessas que a Bíblia contém e nos esquecemos que aqui está tudo aquilo que nós precisamos para viver neste mundo em conformidade à vontade de Deus. E esta arma, como eu disse, ela não é carnal, ela é espiritual. A palavra de Deus é a espada do Espírito, diz o pensamento. E com um conhecimento da verdade revelada, que é nossa arma espiritual, devemos ir a trabalhar para derribar as fortalezas do inimigo. Veja só, com esta arma espiritual empunhada, familiarizada com ela, com tudo aquilo que ela contém, de como nós devemos usar, nós nunca iremos ser derrotados. Pelo contrário, iremos derrubar as fortalezas do inimigo. E veja que Jesus ele conseguiu isso. Ele conseguiu, ao empunhar essa espada, derribar os ataques de Satanás. Ele conseguiu sair vitorioso sobre Satanás. Na quarta pergunta nos fala daquele episódio das tentações que foram lançadas contra Jesus quando ele estava no deserto após jejuar, após um jejum de 40 dias e 40 noites. Chegou então Satanás, o próprio Satanás, para tentar a Cristo Jesus. E Cristo Jesus disse, está escrito. Ou seja, no momento que ele estava sendo atacado por Satanás, ele desembaiou a espada do Espírito. Ele empunhou a espada do Espírito para se defender. Defender e contra-atacar ao mesmo tempo. Ele dizia, está escrito. É interessante que Jesus ele estava familiarizado desde a infância com as Escrituras. Era o seu pão diário, era a sua alimentação. Ele conhecia intimamente a Bíblia.
É por isso que ele sabia como utilizar aquela espada naquele momento e em todas as tentações que eram lançadas contra ele. E não eram qualquer tentações, não eram tentações leves. Diz ali que a tentação contra Jesus era com uma grande força e veemência que não há de ser por nós experimentado jamais. Então veja só que os ataques ou as tentações contra Jesus eram superiores às tentações que nós enfrentamos. E Jesus, para vencer a tentação que ele fez, utilizou a espada do Espírito. Quando você cede ou você cai em uma tentação, é porque você não está usando a espada do Espírito. É porque você se esquece daquilo que está escrito na palavra de Deus. Disse Jesus, está escrito. E era justamente nisto que radicava a força de Jesus para que ele pudesse ser vitorioso, para que ele pudesse vencer. O que aconteceu quando Jesus desembaiou essa espada? Diz lá em Lucas, e Satanás ausentou-se dele. Satanás fugiu porque ele via que não tinha como enfrentar a Jesus, porque Jesus estava utilizando aquela espada. E voltamos à nossa nota de introdução que diz, nunca haverá derrota quando a pessoa estiver empunhando a espada do Espírito. Cristo Jesus, ele venceu a tentação, empunhando essa maravilhosa arma que é a espada do Espírito. A tentação em si não é pecado. E nós vemos a nota de introdução, a nota da pergunta número 4 faz um esclarecimento sobre isso. E dizendo que realmente a tentação não é pecado, e mostrando que Jesus foi tentado e mostrando como ele, Jesus, conseguiu vencer as tentações. Será que nós precisamos vencer as tentações? Com certeza. Desembanhe a espada do Espírito. Faça uso de assim diz o Senhor. Faça uso de assim está escrito. Cristo Jesus, através daquilo que está escrito, está afirmando que mais vale obedecer a palavra de Deus do que ceder a qualquer tentação. É interessante que quando nós cedemos às tentações, nós estamos indo contra a vontade de Deus, estamos dizendo, a minha vontade é superior à vontade de Deus. O que eu quero está acima daquilo que Deus quer para mim. A tentação, ela te afasta de Deus. Mas ao fazer uso da palavra de Deus, ao fazer uso dessa espada do Espírito, ela vai te levar para mais perto de Deus. Ela vai te colocar mais perto de Deus. Além de afastar de você o inimigo, vai colocar o inimigo para longe de você. Ele vai se ausentar de você. E ele vai tomar mais cuidado, porque ele sabe que você tem familiaridade com a espada e sabe utilizar a espada do Espírito. Em diversas ocasiões, nós podemos encontrar Jesus utilizando o conhecimento da palavra de Deus. Nós podemos encontrar Jesus realizando os seus milagres, usando esta arma. Ele conseguia expulsar os demônios, livrando as pessoas então dessa possessão. Aqui nós encontramos alguns exemplos onde ele diz, cala-te, sai dele. O espírito imundo saiu daquele jovem, daquela pessoa. E em outro momento ele repreendeu também o outro espírito e ele também saiu. É interessante que isto mostra o conhecimento que Jesus tinha da espada, como ele sabia utilizar essa espada. E mostra que aqueles espíritos imundos ouviam e atendiam a ordem de Jesus porque sabiam do conhecimento que tinha Jesus. Faz-me lembrar de um episódio relatado no livro de Atos, onde um determinado homem queria expulsar o demônio, um espírito imundo, mas esse espírito imundo não atendeu, dizendo, eu não te conheço, eu não sei quem você é. Conheço a Paulo, sei quem é Paulo, sei que ele usa a espada do Espírito e tem familiaridade com a espada do Espírito, mas você eu não conheço, você não tem familiaridade com a espada do Espírito. Então veja que coisa. É necessário que nós
tenhamos esta familiaridade também com o uso dessa espada. Sob a ordem de Jesus, estes espíritos imundos abandonaram suas vítimas. A última porção do trecho da pergunta 5, anota: esta experiência é a mais alta evidência da autoridade divina da Bíblia. Porque Cristo, ele fazia estes milagres com o uso da palavra de Deus. E diz ainda lá ao final: quando os seus princípios se hajam transformado em elementos do caráter, qual será o resultado? Que mudanças se fazem na vida? Ou seja, quando os princípios que aqui estão registrados, eles são assimilados pela pessoa, eles acabam transformando o caráter. Que princípios há aqui? Princípios de convivência com o próximo, princípios de convivência com Deus, princípios e doutrinas com relação à mensagem de Deus, com relação à salvação. Tudo que nós precisamos está na Bíblia, como dizia os reformadores, sola Escritura. A Bíblia basta, é a nossa maior autoridade, e nela nós encontramos aquilo que nós precisamos para transformar o nosso caráter. Com certeza, nós já experimentamos ou já tivemos essa experiência. Éramos assim lá atrás e hoje nós somos assado. E não podemos entender. A Bíblia, ela transforma. Ela tem o poder de transformar a nossa vida. E nós devemos guardar os seus ensinamentos profundamente. Devemos deixar gravado os princípios bíblicos de uma maneira indeletável em nossa vida. Ali diz o salmista que a tua lei está dentro do meu coração. Devemos então, talvez não seja uma expressão apropriada, mas devemos fazer uma tatuagem da lei dentro do nosso coração. Fala de uma tatuagem espiritual, logicamente. Então ela deve estar gravada dentro de nosso coração. E ainda diz mais, que quando encontramos a palavra de Deus, ou melhor, que devemos esconder a palavra de Deus em nosso coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Quando nós temos este princípio, tudo que nós fizermos será pautado pela Bíblia. Todas as nossas atitudes, todas as nossas palavras serão pautadas pela Bíblia, por aquilo que está escrito. Por isso da importância de trazer a Bíblia e gravá-la em nosso coração, esconder a palavra de Deus em nosso coração. Desta maneira, no momento em que estivermos passando por uma tentação que aparentemente venha a ser irresistível, nós iremos nos lembrar das promessas de Deus. Mas muitas pessoas dizem: eu não consigo resistir, eu não consigo suportar essa tentação. Isto é uma negligência. Ele está negligenciando o estudo da palavra, a oração. Quando a pessoa negligencia se familiarizar com esta espada, com certeza ele vai cair nas tentações. Quando nós somos tentados, nós seremos, pelo Espírito Santo, lembrados das promessas de Deus. E enfrentaremos Satanás com as armas das Escrituras. Está escrito. É dessa maneira que nós devemos enfrentar Satanás. E dessa maneira dar um melhor uso a esta espada espiritual. Paulo disse a Timóteo: maneje bem a palavra da verdade. Veja que interessante, não é manejar de qualquer maneira, não. Não é manejar de forma desengonçada. Não é manejar de forma
é como se fosse um aprendiz ainda, como se não soubesse usar. Não, maneje bem a palavra da verdade. Paulo está dizendo que deve-se fazer um trabalho bem feito, deve-se utilizar de maneira correta e apropriada a palavra de Deus, deve-se interpretar da maneira correta as doutrinas, os princípios que ela apresenta, para que não possa haver contradição, já que na Bíblia não há contradições. A Bíblia, nós poderíamos falar da Bíblia, e existem muitas características com relação à Bíblia. Mas a maior delas nós já vimos, e é justamente aquela que está em Timóteo, quando ele fala que toda a Escritura ela é divinamente inspirada. Isso quer dizer que não procede de homens, ainda que os homens tenham sido instrumento de Deus. A Bíblia ela tem como autor o próprio Deus. Ele é o autor intelectual daquilo que está na Bíblia. Por isso é necessário que nós tenhamos ou façamos um manejo correto e apropriado da Bíblia. É necessário manejar bem a palavra da verdade. E para isso, o que é preciso? Treino, treino e mais treino. Prática, prática e mais prática. É necessário familiarizar-se com o uso desta espada. Querido amigo, nós temos uma grande responsabilidade sobre nós. A nota fala que nós estamos passando por um momento crucial, onde muitos daqueles que se destacaram no manejo da palavra de Deus, que fizeram reformas no povo, que levaram avante o povo, encontra-se neste momento no meridiano da vida, em declínio de vigor mental e de vigor espiritual. E de vigor espiritual não, perdão. Encontra-se em declínio do vigor físico e mental. E estas pessoas, elas precisam ser substituídas. E a pergunta é, quem preencherá o lugar deles? A quem se pode confiar os interesses vitais da igreja quando estes porta-estandartes que já estão em declínio físico e mental tombarem? A quem vai se confiar? Aos jovens. Devemos nos voltar para a juventude. É necessário preparar a juventude para que eles possam manejar de maneira apropriada a palavra de Deus. E desde quando deve se preparar essa juventude? Desde a infância. Cristo, ele tinha intimidade com a palavra de Deus, porque desde a infância ele foi preparado para manejar bem a palavra da verdade. Queridos irmãos, queridos amigos, que o Espírito Santo venha nos ajudar, que nós possamos ser aquelas pessoas que saibam dar o manejo apropriado à palavra da verdade, que possamos ser espadachins espirituais e que possamos dessa maneira nos defender e contra-atacar quando vier as tentações do inimigo. Que o Senhor te abençoe, é o meu desejo de oração no nome de Cristo Jesus. Amém.